talvez o último de hoje. Vamos ver. Duas irmãs maledites e o prato de comida. Cadê? Vamos lá. Olá, Ana e assombrados, me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana, tenho 25 anos e desde já peço desculpas pelos erros, os nomes já estão todos trocados e aqui está o meu relato. Essa história se inicia quando eu tinha a idade de 18 anos e trabalhava em um salão de cabeleireiros como manicure. E nesse caso, as maledites dessa história eram a dona do salão e a irmã dela, que aqui vou chamar de Jade e a dona de Amanda. Não, vou chamar de Jade, a dona, e de Amanda, a irmã. E nessa época, namorava um rapaz, que aqui vou chamar de David. Um namorado bem recente. Era um namoro bem recente. Eu trabalhava sexta e sábado. Essa história que eu vou contar aconteceu num sábado. Bem na sexta, esse meu ex-namorado foi me buscar no salão de moto e tinha ido somente com um capacete. E o meu irmão, que aqui vou chamar de Tony, estava lá. Então, esse meu namorado da época, que agora é ex, deixou com que o meu irmão descesse com a moto. E aí ele desceu a pé comigo. A Jade, que era a dona do salão, namorava há anos com um rapaz. Então, quando eu estava me despedindo da Jade, ela olhou para sua irmã Amanda e disse: "O fulano não faz isso comigo." Eu ouvi isso, mas não dei tanta importância. Nessa noite foi tudo normal. E é aqui que começa a maldade dessas duas. No sábado eu fui trabalhar normalmente, eu sempre levava marmita, mas quando eu não levava, minha mãe mandava o meu irmão levar a comida para mim. Só que nesse dia eu esqueci e a minha mãe também, por algum motivo, não levou. Mas, às vezes, quando eu não levava almoço, a Amanda e a irmã a Jade, né, Maledite. Quando eu não levava o almoço, Amanda, a irmã de Maledite, levava para Maledite e para mim. Tá, a Amanda levava para Jade e para ela. Mas sempre era aquele pouquinho de comida, né? Tinha diferença entre a comida que era para Maledite e para mim. Tinha diferença. Só que eu não me importava. Mas nesse dia, por algum motivo, estava um clima ruim. A Maledite ficava no banheiro conversando com a irmã, mas eu não dei muita importância. Nisso deu a hora do almoço, tentei ligar para minha mãe, não consegui. E a Maledite falou que ia pedir a sua irmã para trazer almoço para mim. Mas de novo, Ana, eu sou apaixonada por almeirão e carne. Sou apaixonada por almeirão e carne de porco frita. E nesse dia, a Amanda chegou com um prato de comida bem cheio. Eu estranhei, porque, como eu já tinha comentado aqui, sempre o melhor era para Maledite. E nesse dia, para mim, estava melhor. Ana, eu tenho o costume de orar antes de comer, mas esse dia eu estava com tanta fome que eu nem orei. E tinha almeirão e carne de porco frita, então eu amei, né? Ana, nesse dia eu trabalhei normalmente, nada me aconteceu. Maledite e suas irmãs e amigas iriam... A Maledite, sua irmã e as amigas iriam para uma boate e me chamaram para ir. Eu estava muito afim de ir, mas naquele dia eu ganhei uns R$60 pelo trabalho e eu tinha que pagar uma conta e resolvi não ir. E uns meses antes tinha ido em uma igreja e uma irmã tinha passado uma revelação para mim que era para eu tomar cuidado, que uma pessoa ia me dar uma comida que eu gosto muito, mas não era para eu comer, porque era para minha morte. Ana, a fome era tanta que eu não lembrei da revelação e eu comi como uma esfomeada. Meu namorado, que hoje é ex, tinha marcado de ir em casa, mas eu... Ai. Afoguei não, coçou a garganta. Ai. Até eu vou afogar com essa comida aí. Bom, ele tinha marcado de ir em casa, mas eu esperei e ele não chegou.
Ana, ele tinha falado certinho que ia e não chegou. Eu tentava ligá-lo e não atendia. Então, eu resolvi ligar para a Maledite e falar que eu ia na boate. Mas ela disse que não tinha espaço no carro, então eu não fui. Fiquei tão chateada pelo David não ir e nem atender o celular que eu dormi chorando, ouvindo uma música evangélica. Ana, e é aí que começa tudo. Eu dormia em um beliche, meu irmão em cima e eu embaixo. Aí eu comecei a passar mal e meu irmão chamou a minha mãe. Minha mãe, como é da igreja, carregava com ela um envelope chamado Voto do Livramento. Ela começou a orar e colocar o envelope em mim. Ana, quando ela encostava o envelope em mim, queimava onde ela colocava, mas queimava tanto que eu remoía. E em frente à cama tinha uma bicama. E aí a minha mãe me mandou passar para a bicama. Na hora que eu passei para a bicama, aí é que piorou. Parece que tampou meu nariz e minha garganta. Eu não conseguia respirar. Meu Deus, que desespero. Eu não conseguia falar. O que eu conseguia falar era: eu vou morrer. Ana, na hora eu lembrei da comida e da revelação. Então comecei a falar. Me leva para orar, me lava para orar, não sei. Meu irmão me colocou no carro dele e eles iam me levar para o hospital. Ana, passamos perto da casa de um pastor e eu falei: me leva para orar. Ah, entendi. Aí meu irmão disse: não, a gente vai para o hospital. Ana, minha mãe tinha uma colega que orava e as pessoas eram curadas. E aí eu comecei a orar na minha mente e pedi a Deus misericórdia e fiz um voto com o Senhor. Falei com ele que se eu não morresse, eu ia me tornar cristã, mas assim, cristã de verdade. Quando terminei de falar com Deus, Ana, passamos perto da casa desse colega da minha mãe e eu consegui falar o prato de comida. Meu irmão virou o carro e fomos para a casa dessa colega da minha mãe. Ana, quando chegamos lá, o espírito se manifestou e me jogou no chão. E a minha voz engrossou e ficou estranha. E o espírito começou a falar que ia acabar comigo, que as maledites tinham me dado aquela comida para que eu morresse, Ana. A amiga da minha mãe falou com o espírito. Então você vai jogar essa comida fora agora em nome de Jesus. E Ana, eu comecei a vomitar. Eu vomitei, mas vomitei tanto, mas tanto, que eu fiquei com dor de estômago. O espírito falou muitas outras coisas que eu não me lembro. Mas as coisas que eu falei aqui foram coisas que a minha mãe e os meus irmãos me contaram. Depois que eu vomitei, ela expulsou o espírito em nome de Jesus. Ele saiu e eu voltei ao normal. Ana, se eu tivesse ido para o hospital, eu poderia ter morrido. Ou, sei lá, se eu tivesse ido para boate, né? Nessa noite eu dormi na casa da colega da minha mãe e o meu cachorro, que tanto amava, estava saudável, tudo certinho com ele. Ele morreu naquela noite. Muito estranho, né? Ana, depois disso tudo, desandou. O David perdeu a moto, perdeu o interesse por mim. Nós terminamos, até voltamos, mas não durou nem um mês. Ana, ouvindo seus relatos, hoje eu vejo que as coisas entre mim e o meu ex desandaram por causa desse mal que essas maledites fizeram para mim. Mas isso agora é passado, né? Eu saí do salão, cumpri o voto, hoje eu sou casada com o filho da amiga da minha mãe, que orou por mim nesse dia, que hoje é uma Peraí. O filho da amiga da minha mãe que orou por mim nesse dia, que hoje é uma maledite na minha vida. A sogra é maledite agora também? Mas isso é para outro relato. Gente, o mal existe. E se não fosse a misericórdia de Deus, eu tinha morrido. Muito obrigada por contar a minha história. Amo seus vídeos, estou viciada neles. Beijos para todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Gente do céu, mas peraí, ela colocou... foi porque manifestou os espíritos. Mas por que elas fizeram isso?
Eu não entendi. Você ouviu ela falando aquele dia, como que é? O fulano não faz isso comigo. O fulano não faz isso comigo. Não sei. A Jade olhou para sua irmã, Amanda, e disse: o fulano não faz isso comigo. O fulano não faz isso comigo. Será que ela gostava do Guilherme? Eu não sei. Do Guilherme, tô já no relato passado, né? David, esse aqui. Eu não entendi por que elas fizeram essa maldade para matar a moça. O que a moça fez? Eu não entendi. Mas, né? Maledito, sei lá. O bicho é doido. Ah. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.